Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria e gratidão que estamos aqui reunidos em nome do nosso Mestre Jesus para termos uma conversa que hoje será sobre o nosso anjo da guarda, do papel que esse ser de luz exerce em nossas vidas e como podemos conversar, nos interagir com ele. Mas antes, vamos nos lembrar de colocar um copo ou uma jarra com água ao nosso lado, de forma que no final, em nossa prece, possamos fluidificar a água, tão necessária nesse período em que estamos vivendo, posto que permite que os nossos benfeitores espirituais possam colocar o medicamento necessário ao nosso corpo físico e espiritual, de acordo com a necessidade de cada um. Cada um de nós que estamos assistindo esse vídeo. Antes de começar, vamos fazer a leitura de uma mensagem que foi retirada da questão 495 do Livro dos Espíritos. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura, a dos anjos guardiões. Pensar que se tem sempre perto de si seres que vos são superiores e que estão sempre aí para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que mais íntimas ligações que possa contrair sobre essa terra, não é uma ideia bem consoladora? Esses seres aí estão por ordem de Deus. Ele os colocou junto de vós e aí estão, por seu amor, cumprindo uma bela, mas penosa missão. Sim, onde estejais, ele estará convosco. As prisões, os hospitais, os lugares de devassidão, a solidão,
nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os mais sábios conselhos. Diante dessa leitura, nós podemos perceber que uma grande maioria de nós crescemos ouvindo sempre falar do nosso anjo da guarda, do nosso protetor espiritual. Um exemplo disso é a figura que vem em nossa mente, figuras joviais, com um par de asas de grande luminosidade e uma auréola na cabeça. Existe uma, inclusive, muito conhecida, que é de um anjo com grandes asas, acompanhando uma criança com uma bola em direção a um precipício. Outro exemplo é quando ouvimos preces que nos remete à infância, que ficaram em nossa memória, muitas vezes nossos pais nos ensinam a rezar a esse ser de luz, como um anjo a nos proteger. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Quantas vezes já fizemos essa oração enquanto éramos criança, não é mesmo? Mas será que sentimos verdadeiramente cada palavra dita nessa oração? Será que conseguimos sentir em nosso coração e entender que meu zeloso guardador sempre irá me reger, guardar, governar e iluminar em razão da piedade de Deus para comigo? Que o nosso Pai nos confiou a esse nosso anjo da guarda, que foi especialmente designado a nos acompanhar em toda a nossa vida? Pelos termos da oração, já podemos perceber que o nosso anjo da guarda é um espírito protetor, um anjo designado a nos ajudar e a nos dirimir para o bem, e a nos dirigir também para a evolução. Ele sempre irá observar as lições que Cristo nos ensinou. Em verdade, mais que observar, seria se empenhar para que esse ensinamento seja praticado diariamente em nossas vidas, posto que ele não nega recurso, para que possamos sermos felizes. O nosso guardião nos inspira, nos guia, mas não pode fazer o que somente cabe a nós fazermos para que atingimos a evolução espiritual. Como explica a lição, a questão 491 do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, qual é a missão do Espírito Protetor? Eles respondem: é de um pai para com o filho, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-los nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Para quem já é pai ou mãe, já percebe que a resposta dita pelos espíritos, que o papel do anjo da guarda está longe do poder de escolhas na vida dos filhos. Ou seja, da mesma forma que os pais, o anjo da guarda não interfere em nossas escolhas, enquanto filhos que somos, enquanto protegidos que somos. Ele não intervém em nosso livre-arbítrio. Tal como os pais para com os filhos, o anjo protetor somente nos inspira e nos guia pelo melhor caminho, que é justamente o caminho que converge com o ensinamento de Cristo. É igual a um médico, que após escutar, examinar, receita as indicações necessárias para a nossa cura. Mas cabe a nós fazermos o uso dessa medicação. Se quiser. Iremos tomar aquele comprimido? Se quiser. Assim
é o nosso convívio com o nosso anjo guardião. Nós iremos receber dele toda a inspiração, mas colocá-la em prática será de nossa inteira responsabilidade. Da mesma forma que, na maioria das vezes, não viemos a esse mundo sem uma participação de um pai ou mãe, também nós não nascemos sem a presença de alguém a nos orientar. Ou seja, desde o nosso nascimento estamos ligados ao nosso espírito protetor. E frequentemente, até mesmo depois do desencarne, pois que continuamos conectados a ele na vida espiritual. É o que podemos aprender da pergunta 492 do Livro dos Espíritos. Mas voltando à pergunta inicial da nossa conversa. Como conversar com o nosso anjo da guarda? Se o nosso Pai nos confiou ao nosso mentor, certamente, tal como os pais que já possuem mais experiência que os filhos, o nosso anjo da guarda também já viveram melhores experiências. São mais evoluídos que nós. E esta evolução espiritual está respondida e confirmada na questão 490 do Livro dos Espíritos. Que deve entender por anjo guardião? Resposta: espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então, estando o nosso anjo guardião em um patamar mais elevado espiritualmente que nós, como podemos comunicar com ele? O primeiro passo será o de sempre elevarmos nosso pensamento, para que possamos entrar em sintonia com ele, fazendo aquele silêncio íntimo, serenando nossos corações, nos concentrando, refletindo sobre os nossos pensamentos e ações, e assim buscar uma conexão com ele, pedindo proteção, inspiração e coragem em todos os momentos da nossa vida, para que assim sejamos capazes de fazer melhores escolhas. A elevação desses nossos pensamentos não significa somente repetir as palavras de oração, ou usar palavras rebuscadas, decoradas, ou mesmo frases feitas, mas sim, e principalmente, expressar nossos sentimentos mais sinceros, verdadeiramente abrir nosso coração. E estando concentrados, com o coração aberto e sentimento sincero, precisamos ter humildade para reconhecer as nossas falhas, corrigir as más condutas e maus pensamentos, que somente nos afastam dos bons amigos espirituais, principalmente do nosso anjo protetor. Sim, meus irmãos, são nossos pensamentos que atraem ou repelem a presença do nosso anjo da guarda em nosso dia a dia. Como espírito evoluído que é, a vibração que emanamos é que vai determinar a sua presença, a sua intuição ou não em nossas escolhas, em nossas vidas. Ao abrirmos nossos corações com humildade e gratidão a esse ser de luz, que foi designado a nos guiar e aconselhar, mas também para nos sustentar diante das provas, tal como a que estamos vivendo nessa pandemia, estaremos prontos para nos conectar com Ele, buscando o auxílio do alto. O próprio Mestre Jesus nos recomendou a vigilância dos nossos pensamentos e orações, quando disse: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Disso, resulta que jamais seremos privados da assistência dos bons espíritos e do nosso anjo protetor, se assim o quisermos e nos conectarmos com a faixa vibratória emanadas por eles. Somente depende de nós afastarmos o nosso mau gênio, impedindo que os nossos irmãos não tão evoluídos encontrem acesso
sobre a nossa fraqueza e nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos, que é seguir as lições de Cristo. Que possamos refletir sobre essa recomendação do Mestre e nos aproximar cada vez mais do nosso anjo da guarda e de todos os amigos espirituais que nos inspiram e torcem sempre por nós e pela nossa evolução. Agora, vamos fechar nossos olhos e abrir nosso coração para fazermos a prece de agradecimento, que é a prece aos anjos guardiões e que se encontra no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, inciso 2, prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiro de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, amparai-me nas provas desta vida, dai-me a força de sofrê-la sem lamentação, desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentam induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre meus próprios defeitos e tira-me dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, e elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus.